Olá, sou o pastor Cyrano Júnior. Quero deixar uma palavra de bênção para a sua vida. Todos nós temos uma fase da vida da gente que é fase muito difícil. A fase onde a gente quer um milagre, está perto do milagre, deseja, mas está impossível de conquistar o milagre. A gente deseja muito, a gente sente que está perto, a gente ouve 1000 palavras dizendo que vai acontecer, Deus vai dar, mas não acontece, não é mesmo? Tem assim, um momento que a gente se desanima. E Deus me deu uma palavra, eu quero dividir com você, que eu estou vivendo isso e tenho conseguido superar, graças a 3 coisas importantes que eu tenho aprendido nessa caminhada. 3 princípios que nós precisamos tê-los vivos em nós para você conquistar esse milagre. Esse vídeo talvez seja o que Deus está usando hoje para falar com você, te explicar que Deus é bom, Deus não quer ficar escondendo coisas, Deus não quer o pior para você, Deus não quer fazer você sofrer. Mas você tem um caminho a trilhar, e aí ele quer revelar, talvez através desse vídeo, a você o caminho que deve ser trilhado. Se a gente insistir em fazer do nosso jeito, talvez você não chegue nunca na terra prometida. Israel tinha uma terra prometida, Israel viveu 400 anos no Egito como escravo, Deus então liberta eles depois de 10 pragas, eles passam 40 anos viajando no deserto por causa de desobediência deles e tal. De repente eles chegam na primeira cidade a ser conquistada da terra prometida. Esse Israel de hoje que você vê na televisão é o Israel de Deus, e Deus tinha prometido essa terra que eles vivem hoje. É uma terra pequenininha, é um país pequeno, no meio do deserto, no meio do nada, não tem tanta água assim, não tem petróleo, é o único no Oriente Médio que não tem petróleo. E ninguém luta, ninguém quer um pedaço da Arábia, ninguém quer um pedaço do Egito que é enorme. Não, tem que ser Israel. Por quê? Porque essa batalha, na verdade, é espiritual. O inimigo quer descumprir o que já está escrito, o que Deus falou. Essa terra é de Israel. Então, nessa conquista, a primeira cidade que eles tiveram que conquistar foi justamente Jericó. E Josué capítulo 6, tem esse registro da primeira conquista. Diz assim o versículo 1, os portões de Jericó estavam rigorosamente fechados, a fim de que Israel não entrasse na cidade, então ninguém saía nem ninguém entrava. Havia uma muralha intransponível, os portões fechados, ninguém entrava nem ninguém saía. E Israel, do lado de fora, depois de 40 anos no deserto, de frente disso tudo. Quando chega a ver essa primeira cidade para conquistar. Talvez a sua vida também seja assim. Você chegou pertinho de alcançar o seu milagre, pertinho de alcançar o seu sonho. Um sonho que Deus colocou no seu coração. Você já tocou nesse sonho, você já sentiu o cheiro desse sonho, você chega perto, você fecha o olho, você sente quase que palpável esse sonho. Mas quando você olha, está intransponível, está impossível. Eu quero te deixar 3 princípios importantes. Primeiro, Deus é bom. Deus não te trouxe diante do teu milagre para fazer você voltar a morar no deserto. Deus é bom. Deus não ia fazer você sonhar, que diz que o sonho quem coloca no nosso coração é Deus, então Deus não ia fazer você sonhar com esse milagre. Deus não ia fazer promessas na palavra dele para você sonhar em cima das promessas dele. E depois falar assim, não, mas não é para você. Volta para viver na sua vidinha, volta para o deserto, volta a ser envergonhado, volta a ser humilhado, volta para a escassez. Não. Se Deus te trouxe às portas de Jericó, não importa se elas estão fechadas, se as muralhas são grandes, são intransponíveis, não importa. Se Ele te trouxe deserto afora, até diante do teu milagre, Deus é bom para fazer acontecer. Deus não vai fazer você voltar a morar no deserto. Deus não vai fazer você voltar atrás. Primeira coisa, você precisa entender isso. Deus te trouxe até onde você está, esse estágio. E daí é para frente, não vai voltar. Em nome de Jesus.
A segunda coisa importante que nós vemos aqui, querido, no capítulo 5, no versículo do 13 ao 15, capítulo 5 de Josué, Josué tem um encontro com um anjo do Senhor. Josué está diante das muralhas e ele levanta os olhos e vê um soldado com uma espada na mão. E ele olha aquele soldado com a espada na mão e ele pergunta: vem cá, você é dos meus ou você é do inimigo? Você é de Israel ou você é do inimigo? Eu não conheço você. Eram muitos soldados, ele não conhecia todo mundo. E aquele anjo então fala o seguinte: eu não sou nem dos teus funcionários, dos teus soldados, e nem sou do inimigo. Eu sou do exército de Deus. Queridos, duas coisas importantes nesse encontro. Em primeiro, que em alguns momentos você não vai fazer nada, quem vai lutar é o Senhor. Em alguns momentos, há momentos de se calar, diz lá em Eclesiastes capítulo 3, que é tempo de calar. Talvez você esteja tentando resolver igual uma barata tonta os teus problemas. Talvez seja o tempo de esperar, calar e ouvir. Esse anjo, quando ele fala, eu não sou dos teus soldados e nem sou do inimigo, ele está dizendo o seguinte: eu sou de um outro exército maior. Eu vim, não foi para obedecer você, Josué, nem lutar contra você. Eu vim para mandar em você. Eu vim para liderar. Então, se você quer alcançar o seu milagre, você precisa entender isso. A liderança é dele. Isso é a coisa mais difícil que foi para mim, está sendo ainda para mim, entender. A gente quer fazer do nosso jeito, o sonho é nosso, afinal de contas é a gente que sabe o que quer, é a gente que sabe como conquistar. Deixa eu te contar uma historinha bem rapidinha aqui para ilustrar como nós somos infantis às vezes. Existia um menino, esse menino foi com o pai numa vendinha, e o pai entrou lá ver as frutas e tal, e esse menino ficou perto do caixa olhando um pote de balas de doces pequenos, e ele ficou olhando aquele pote de balas apaixonado, vidrado. E o dono do caixa ali, o que estava no caixa, o dono da lojinha, da vendinha, ele olhou para o menino e falou assim: menino, pode pegar, eu dou para você. E o menino olhou para ele e falou assim: não, eu vou esperar meu pai. Ele: não, pode pegar, eu estou dando, você pode uma balinha, ou pega um punhado, enche a tua mão aí, pode levar, o teu pai é cliente nosso. E ele: não, eu vou esperar o papai. E quando o pai chega, o dono da vendinha fala: poxa, o seu filho é muito educado. Eu falei para ele mexer a mão aqui e pegar as balinhas que ele quisesse, porque o senhor é cliente nosso. E o pai então fala para o filho: pode pegar, filho, o moço está dando, pode botar a mão aí dentro e pegar tudo. E o menino fala: não, papai, chama o papai no ouvido do papai e fala assim: pai, pega você. Não, meu filho, pega você. Não, papai, pega você, porque a sua mão é maior do que a minha. Vai vir muito mais balas do que se eu pegar. Assim é Deus, querido. Muitas vezes a gente quer do nosso jeito. Eu quero bala, eu quero. Você pega às vezes pouco. A mão do Pai é muito maior. O que Deus tem é sempre além do que nós pedimos ou imaginamos. Efésios 3:20. Então espera no Senhor e entenda que a liderança é dele. Ele vai enviar lideranças para você. Ele vai enviar palavras de instrução para você vencer essa sua batalha. Esse vídeo talvez seja essa palavra de instrução da parte de Deus para você vencer e continuar esperando. Porque se ele te trouxe diante do teu milagre, é porque você vai conquistar esse milagre em nome de Jesus. Se você não desistir, como muitas vezes o povo tentou desistir e voltar para o Egito como escravo. Mas se você permanecer, Deus está usando esse vídeo para falar com você. Não desista, persista e obedeça a instrução do Senhor. E por último, terceira coisa que você precisa entender e precisa saber. Diz aqui que os portões de Jericó estavam rigorosamente fechados e ninguém entrava nem ninguém saía. Então eu quero te dizer, não se iluda com o que você está vendo. O inimigo levanta uma muralha, o inimigo levanta um gigante, pega pessoas para falar grosso com você, assustar, rosnar como um leão, que ele não é o leão, mas ele ronda a gente e rosna e ruge como um leão.
né? Mas na verdade o inimigo morre de medo de você, porque se você continuar persistindo na palavra, você vai ver as muralhas vão cair, querido, se você permanecer nessa palavra. Isso é importante. Quando você olha nesse mesmo livro de Josué, capítulo 2, você vai encontrar uma mulher chamada Raabe, que estava morando nas muralhas. Dentro das muralhas tinham pessoas morando. Essa mulher, ela encontrou com 2 espias judeus, hebreus, né? 2 de Josué foram lá espiar a terra. Ela falou com esses 2, falou assim, olha, capítulo 2, versículo 9, 10, 11, por aí. Ela falou assim, olha, nós ouvimos falar, meu pai, quando eu era pequeno, meu pai me contava histórias desse povo, de vocês que estavam no deserto. Quando eu era pequenininha, meu pai contava que Deus abriu, Deus de vocês abriu o mar vermelho, fez vocês passarem, acabou com um exército poderoso de Faraó, do Egito. Era o maior exército que tinha na terra. O teu Deus acabou com todo mundo, matou todos eles. O teu Deus tem feito vocês comerem no deserto, onde não dá para plantar, não tem o que colher. O teu Deus fez a água sair da rocha. O teu Deus cuidava de vocês com uma nuvem nesse sol quente. À noite uma coluna de fogo para vocês não congelarem. O teu Deus... Essa mulher foi confessando tudo que ela sabia de 40 anos atrás. Coisa que aconteceu 40 anos antes. O povo de Jericó estava com o coração derretido. Ela fala esse termo, o nosso coração se derreteu diante do Deus de vocês. Tem medo, nós temos medo, nós estamos morrendo de medo. Então veja bem, do lado de fora Israel via uma muralha e um povo fortíssimo. Ah, não tem como conquistar. E do lado de dentro, o povo estava com medo daquele povo de Israel que estava do lado de fora, do Deus de Israel. Então você entende que às vezes o diabo aponta para você um canhão enorme, mas não tem bala se você continuar crendo no Deus de Israel, no teu Deus, no meu Deus. Então eu quero profetizar para você, querido. Deus vai cumprir a promessa dele na tua e na minha vida. As promessas de Deus vão acontecer. Queira ou não queira o diabo. Então Satanás está derrotado na nossa vida, porque nós entendemos que Deus é bom. Deus não nos trouxe até a porta de Jericó para fazer voltar para o Egito, para o deserto. Deus é bom. Deus envia palavras de instrução, anjos, o que tiver que enviar. Vídeo, mensagem, pastor, principalmente a palavra dele, instrução, para que a gente continue no caminho certo e faça do jeito que ele quer. E em terceiro lugar, eu não vou ficar preocupado com o que eu estou vendo, porque o Deus, o nosso Deus, é o Deus de Israel, é o Deus do sobrenatural, o Deus que pode de um segundo para o outro mudar toda a situação, um Deus que fez as muralhas caírem, que fez o mar se abrir, um Deus que quer dar além do que a gente pede ou imagina, esse Deus que nada pode pará-lo, ele vai fazer cumprir. Em nome de Jesus, eu quero te abençoar com essa palavra, que Deus te abençoe abundantemente para a glória dele.